Olá, pessoal! Esse é um novo quadro que eu estou criando para o meu canal. Todo domingo eu vou colocar aqui um pequeno conto lido por mim, de vários autores, mas serão contos curtos, né? Para não ficar um vídeo muito longo e vocês desistirem de mim. Então, para vocês que gostam de contos, né? Será uma boa oportunidade para conhecer novos autores, talvez que você não conheça, ou mesmo que você já conheça alguns autores, mas talvez tenha aqui alguém que não conheça os contos que eu vou ler aqui, né? Então, aproveitem. E eu vou começar por Contos Fluminenses, de Machado de Assis. Espero que vocês gostem dessa nova ideia. Aos domingos espero vocês aqui pra gente ler juntos. E se você tiver o conto na sua casa, quiser me acompanhar, só pegar ele aí e vamos ler juntos. Miss Dollar. Era conveniente ao romance que o leitor ficasse muito tempo sem saber quem era Miss Dollar. Mas, por outro lado, sem a apresentação de Miss Dollar, seria o autor obrigado a longas digressões, que encheriam o papel sem adiantar a ação. Não há hesitação possível. Vou apresentar-lhe Miss Dollar. Se o leitor é rapaz e dado ao gênio melancólico, imagina Miss Dollar é uma inglesa pálida e delgada, escassa de carnes e de sangue, abrindo a flor do rosto 2 grandes olhos azuis e sacudindo ao vento umas longas tranças louras. A moça em questão deve ser vaporosa e ideal como uma criação de Shakespeare. Deve ser o contraste do roast beef britânico, com que se alimenta a liberdade do Reino Unido. Uma tal Miss Dollar deve ter o poeta Tennyson de cor e ler Lamartine no original. Se souber o português, deve deliciar-se com a leitura dos sonetos de Camões e os cantos de Gonçalves Dias. O chá e o leite devem ser a alimentação de semelhante criatura, adicionando-se-lhe alguns confeitos e biscoitos para acudir às urgências do estômago. A sua fala deve ser um murmúrio de harpa eólia, e seu amor um desmaio, e sua vida uma contemplação, e sua morte um suspiro. A figura é poética, mas não é a da heroína do romance. Suponhamos que o leitor não é dado a esses devaneios e melancolias. Nesse caso, imagina uma Miss Dollar totalmente diferente da outra. Desta vez, será uma robusta americana vertendo sangue pelas faces, formas arredondadas, olhos vivos e ardentes, mulher feita, refeita e perfeita, amiga de boa mesa e do bom copo. Esta Miss Dollar preferirá um quarto de carneiro e uma página de long fiel, coisa naturalíssima quando o estômago reclama, e nunca chegará a compreender a poesia do pôr do sol. Será uma boa mãe de família segundo a doutrina de alguns padres mestres da civilização, isto é, fecunda e ignorante. Já não será do mesmo sentir o leitor que tiver passado a segunda mocidade e vir diante de si uma velhice sem recurso. Para esse, a Miss Dollar, verdadeiramente digna de ser contada em algumas páginas, seria uma boa inglesa de 50 anos, dotada com algumas 1000 libras esterlinas e que, aportando ao Brasil em procura de assunto para escrever um romance, realizasse um romance verdadeiro, caçando um leitor aludido. Uma tal Miss Dollar seria incompleta se não tivesse óculos verdes e um grande cacho de cabelo grisalho em cada fonte, luvas de renda branca e chapéu de linho em forma de cuia. Seriam a última demão desse magnífico tipo de ultramar. Mais esperto que os outros, acode um leitor dizendo que a heroína do romance não é nem foi inglesa, mas brasileira dos 4 costados, e que o nome de Miss Dollar quer dizer simplesmente que a rapariga é rica. A descoberta seria excelente se fosse exata. Infelizmente,
nem esta nem as outras são exatas. A Miss Dolar do romance não é a menina romântica, nem a mulher robusta, nem a velha literata, nem a brasileira rica. Falha dessa vez a proverbial perspicácia dos leitores. Miss Dolar é uma cadelinha galga. Para algumas pessoas, a qualidade da heroína fará perder o interesse do romance. Erro manifesto. Miss Dolar, apesar de não ser mais do que uma cadelinha galga, teve as honras de ver o seu nome nos papéis públicos, antes de entrar para este livro. O Jornal do Comércio e Correio Mercantil publicaram nas colunas dos anúncios as seguintes linhas reverberantes de promessa. Desencaminhou-se uma cadelinha galga na noite de ontem, 30. Acode ao nome de Miss Dolar. Quem a achou e quiser levar à rua do Matacavalos, número, receberá 200 mil réis de recompensa. Miss Dolar tem uma coleira ao pescoço, fechada por um cadeado em que se leem as seguintes palavras: De tout mon cœur. É francês, gente, eu não sei. Todas as pessoas que sentiam necessidade urgente de 200 mil réis tiveram a felicidade de ler aquele anúncio. Andaram nesse dia com extremo cuidado nas ruas do Rio de Janeiro, a ver se davam com a fugitiva Miss Dolar. Galgo que aparecesse ao longe era perseguido com tenacidade até verificar-se que não era o animal procurado. Mas toda essa caçada dos 200 mil réis era completamente inútil, visto que, no dia em que apareceu o anúncio, já Miss Dolor estava aboletada na casa de um sujeito morador nos Cajueiros que fazia coleção de cães. Segunda parte. Quais as razões que induziram o Dr. Mendonça a fazer coleção de cães? É coisa que ninguém podia dizer. Uns queriam que fosse simplesmente paixão por esse símbolo de fidelidade ou de servilismo. Outros pensavam antes que, cheio de profundo desgosto pelos homens, Mendonça achou que era de boa guerra adorar os cães. Fossem quais fossem as razões, o certo é que ninguém possuía mais bonita e variada coleção do que ele. Tinha-os de todas as raças, tamanhos e cores. Cuidava deles como se fossem seus filhos. Se algum lhe morria, ficava melancólico. Quase se pode dizer que no espírito de Mendonça o cão pesava tanto como o amor. Segundo uma expressão célebre, tirai do mundo o cão e o mundo será um ermo. Deixa eu me arrumar aqui. Nossa, tá balançando. O leitor superficial conclui daqui que o nosso Mendonça era um homem excêntrico. Não era Mendonça, era um homem como os outros. Gostava de cães, como os outros gostavam de flores. Os cães eram as suas rosas e violetas. Cultivava-os com o mesmíssimo esmero. De flores gostava também, mas gostava delas nas plantas em que nasciam. Cortar um jasmim ou prender um canário parecia-lhe idêntico a tentado. Era o Dr. Mendonça, homem de seus 34 anos, bem apessoado, maneiras francas e distintas. Tinha se formado em medicina e tratou algum tempo de doentes. A clínica estava já adiantada quando sobreveio uma epidemia na capital. O Dr. Mendonça inventou um elixir contra a doença. E tão excelente era o elixir que o autor ganhou um bom par de contos de réis. Agora exercia a medicina como amador. Tinha quanto bastava para si e a família. A família compunha-se dos animais citados acima. A memorável noite em que se desencaminhou Mrs. Dolar, voltava Mendonça para casa quando teve a ventura de encontrar a fugitiva no rocio. A cadelinha entrou a acompanhá-lo e ele, notando que era animal sem dono visível, levou-a consigo para os cajueiros. Apenas entrou em casa, examinou cuidadosamente a cadelinha. Miss Dolar era realmente um mimo. Tinha as formas delgadas e graciosas de sua fidalga raça.
Os olhos castanhos e aveludados pareciam exprimir a mais completa felicidade deste mundo. Tão alegres e serenos eram, Mendonça contemplou-a e examinou minuciosamente. Leu o dístico do cadeado que fechava a coleira e convenceu-se finalmente de que a cadelinha era animal de grande estimação de parte de quem quer que fosse o dono. Se não aparecer o dono, fica comigo, disse ele, entregando Miss Dollar ao moleque encarregado dos cães. Tratou o moleque de dar comida a Miss Dollar, enquanto Mendonça planeava um bom futuro à nova hóspede, cuja família devia perpetuar-se na casa. O plano de Mendonça durou o que duram os sonhos, o espaço de uma noite. No dia seguinte, lendo os jornais, viu o anúncio transcrito acima, prometendo 200 mil réis a quem entregasse a cadelinha fugitiva. A sua paixão pelos cães deu-lhe a medida da dor que devia sofrer o dono ou a dona de Miss Dollar, visto que chegava a oferecer 200 mil réis de gratificação a quem apresentasse a galga. Consequentemente, resolveu restituí-la, com bastante mágoa no coração. Chegou a hesitar por alguns instantes, mas afinal venceram os sentimentos de probidade e compaixão, que eram um apanágio daquela alma. E como se lhe custasse despedir-se do animal, ainda recente na casa, dispôs-se a levá-lo ele mesmo, e para esse fim preparou-se. Almoçou, e depois de averiguar bem se Miss Dollar havia feito a mesma operação, saíram ambos da casa com direção a Mata-Cavalos. Ainda naquele tempo, o barão do Amazonas não tinha salvo a independência das repúblicas platinas. Mediante a vitória do Riachuelo, nome com que, depois, a Câmara Municipal crispou a rua de Mata-Cavalos, vigorava, portanto, o nome tradicional da rua, que não queria dizer coisa nenhuma. A casa que tinha o número indicado no anúncio era de bonita aparência e indicava certa abastança nos haveres de quem lá morasse. Antes mesmo que Mendonça batesse palmas no corredor, Miss Dollar, reconhecendo os pátrios lares, começava a pular de contente e a soltar uns bons alegres gutirais que, se houvesse entre os cães literatura, deviam ser um hino de ação de graças. Veio o moleque saber quem estava. Mendonça disse que vinha restituir a galga fugitiva. Expansão do rosto do moleque, que correu a anunciar a boa nova. Miss Dollar, aproveitando uma fresta, precipitou-se pela escada acima. Dispunha-se Mendonça a descer, pois estava cumprida a sua tarefa, quando o moleque voltou, dizendo-lhe que subisse e entrasse para a sala. Na sala, não havia ninguém. Algumas pessoas que têm salas elegantes dispostas costumam deixar tempo de serem essas admiradas pelas visitas, antes de as virem cumprimentar. É possível que esse fosse o costume dos donos daquela casa, mas dessa vez não se caiu em semelhante coisa, porque mal o médico entrou pela porta do corredor, surgiu de outra interior uma velha com Miss Dollar nos braços e alegria no rosto. Queira ter a bondade de sentar-se, disse ela, designando uma cadeira a Mendonça. A minha demora é pequena, disse o médico, sentando-se. Vim trazer-lhe a cadelinha que está comigo desde ontem. Não imagina que desassossego causou cá em casa a ausência de Miss Dollar. Imagino, minha senhora. Eu também sou apreciador de cães, e se me faltasse um, sentiria profundamente. A sua Miss Dollar... Perdão, interrompeu a velha. Minha não. Miss Dollar não é minha, é da minha sobrinha. Ah, ela aí vem. Mendonça levantou-se justamente quando entrava na sala a sobrinha em questão. Era uma moça que representava 28 anos. No pleno desenvolvimento da sua beleza, uma dessas mulheres que anunciam velhice tardia e imponente. O vestido de seda escura dava singular realce à cor imensamente branca da sua pele. Era roçagante o vestido, o que lhe aumentava a majestade do porte e da estatura.
O corpinho do vestido cobria-lhe todo o colo, mas adivinhava-se por baixo da seda um belo tronco de mármore modelado em escultura divina. Os cabelos castanhos e a naturalidade ondeados estavam penteados com essa simplicidade caseira, que é a melhor de todas as modas conhecidas. Ornavam-lhe graciosamente a fronte como uma coroa doada pela natureza. A extrema brancura da pele não tinha o menor tom de cor-de-rosa que lhe fizesse harmonia e contraste. A boca era pequena e tinha uma certa expressão imperiosa. Mas a grande distinção daquele rosto, aquilo que mais prendia os olhos, eram os olhos. Imaginem 2 esmeraldas nadando em leite. Mendonça nunca vira olhos verdes em toda a sua vida. Disseram-lhe que existiam olhos verdes. Ele sabia de cor uns versos célebres de Gonçalves Dias. Mas até então os olhos verdes eram para ele a mesma coisa que a fênix dos antigos. Um dia, conversando com um dos amigos a propósito disso, afirmava que alguma vez encontrasse um par de olhos verdes, fugiria deles com terror. Por quê? Perguntou-lhe um dos circunstantes admirado. A cor verde é a cor do mar, respondeu Mendonça. Evito as tempestades de um, evitarei as tempestades dos outros. Eu deixo ao critério do leitor essa singularidade de Mendonça, que de mais a mais é preciosa, no sentido de Molière. Bom, eu vou deixar a parte 3 para depois, porque vai ficar muito longo esse vídeo. Então, aguardo vocês semana que vem, na continuação, na segunda parte. Até lá!